Então, galera, mais um vídeo aqui para vocês e hoje com o nosso grande aulão, a gravação. Lembrando que esse aulão, gente, ele tem um foco em vários concursos. O concurso de Farias Brito, Ceará, Granja, Ceará, né? Concurso de João Alfredo, Pernambuco, Seleção de Juazeiro do Norte e todos vocês que estudam para concurso, tá bom? Essa primeira parte será de português e a segunda parte só de conhecimentos pedagógicos, voltada só para professores, tá bom? Então, você aqui é o meu convidado mais que especial. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Estudo, aqui com o professor Leandro, tá bom? Então, vamos lá, né? Sejam todos bem-vindos. Olhe o tanto de alunos aprovados, gente, e você pode ser o próximo a estar nessa lista, tá bom? Vem estudar com a gente, vem conhecer esse grupo maravilhoso que tem feito, né, a diferença na vida de muitos concurseiros, tá bom? E você pode ser o próximo a aprovado ou aprovada em concurso, em seleção. Inclusive, vou atualizar essa lista, tá bom? Você também, gente, para entrar no grupo, você indicando pessoas, você ganha abatimento na sua mensalidade. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Leandro, que vou para 5 anos de muito trabalho aqui no grupo de estudo, né, aprovando a pessoas em concursos e seleções. Você pode ser a próxima, tá bom? Ou próximo. Eu tenho uma turma só para professores, conhecimentos pedagógicos, e tenho uma turma de português para todos os concursos, tá bom? Então, você pode estar estudando aí com a gente. Leandro, qual é a vantagem do grupo de estudo? Você recebe provas de outras bancas, você recebe provas da sua banca, você tem todo o material salvo na plataforma, você recebe as apostilas, que é um sucesso, muito elogiada, né, por todos que a usam, que compram, né, para os alunos é 0800, mas para convidados tem um valor para ajudar o professor, né? E você também, dentro, quero conhecer seu trabalho. Eu posso assistir uma aula grátis? Pode. Você assiste uma aula grátis, se gostar, fica com a gente, tá bom? Temos 2 dias de estudo, um dia só para português e um dia só para conhecimento pedagógico. Você recebe aula gravada, aula ao vivo, apostila, simulados, o estudo é em grupo, né? Nosso valor acessível, é um material de qualidade e você estuda sem sair de casa, tá bom? Então não perde tempo, vem estudar com a gente. Nós estamos com mais de 100 alunos, né? Graças a Deus. Vamos para 7.000 inscritos, né, no canal e você é o meu convidado mais que especial a vir fazer parte dessa galera. Deixa eu também só organizar aqui essa câmera para ficar melhorzinho para nós, tá bom? Melhorou, não foi? Muito bem. Então, a primeira parte português, a segunda parte conhecimentos pedagógicos. Todos vocês são mais que bem-vindos aqui, tá bom? Em 1 minuto a gente inicia a aula. Muito bem? Vamos lá e iniciar nossa aula maravilhosa, tá bom? Lembrando que essa aqui a aula é a gravar, tá bom? Ao vivo já aconteceu. Primeira questão. Leia com atenção e marca a alternativa correta. No caso aqui era para ter o textozinho, né? Deixa eu abrir aqui para a gente analisar. Só um minuto. Que, né, tem um texto do Cebolinha, né, e da Mônica. Então tá lá a Mônica, né, correndo atrás do Cebolinha, como sempre, né? Vocês sabem, para quem não sabe, eles tinham muitos problemas, né, na infância, mas quando cresce acabam se apaixonando, né? Então tá lá a Mônica correndo atrás do Cebolinha e o Cebolinha diz assim: "Pela aí, Mônica, vamos resolver nossas diferenças de um jeito diferente." A Mônica: "Tá bem, como?" Que tal a gente resolver com um tabuleiro de xadrez de dama, né? Aí o Cebolinha propôs algo para ela e a Mônica entendeu de outra forma e a Mônica acabou, né, correndo atrás do Cebolinha para bater nele, como sempre, né? Então a Mônica sempre aí perseguindo o Cebolinha, mas no fundo era amor, né? A Mônica sempre amou o Cebolinha. Então lá. O Cebolinha queria resolver as diferenças trocando o coelho propondo um jogo de xadrez. O Cebolinha queria somente fugir da surra. O Cebolinha queria resolver as diferenças trocando o coelho pelo tabuleiro do xadrez. O coelho não aguentava mais levar a coelhada e pediu para a Mônica bater com o tabuleiro. Aqui, né, gente, a gente já observa as tipologias textuais juntamente com os gêneros, né? As tipologias é a narração, a descrição, né? E nós temos os gêneros que são aí filhos, né, desses tipos de texto. Então vamos lembrar aqui as tipologias textuais, né? Então tem a narração, a descrição, o dissertativo, o expositivo, o injuntivo. O narrativo são formados por narrativas que apresentam personagens localizados em tempo e espaço, né, contando história. Exemplo de gênero
Na tipologia narrativa, fábula. Descritivo. O texto descritivo cumpre o objetivo de descrever determinada pessoa, objeto, acontecimento ou lugar. Tipologia descritivo, o gênero, o cardápio. Dissertativo, possui uma estrutura permeada por argumentações que cumpre o objetivo do texto determinando o tema. Né? Tipologia dissertativo, gênero, tem ali o TCC. Expositivo tem o objetivo de expor determinada ideia através de recursos de definição, conceitual, informação, descrição e comparação. Tipologia, expositivo, gênero, eu tenho ali o livro, né? O injuntivo é a tipologia, né? Os textos injuntivos também são conhecidos como textos instrucionais, pois cumprem a função de indicar uma ordem, né? Tipologia injuntivo, o gênero seria o quê? Seria ali um manual, né? Que ensina a fazer algo ou alguma coisa. Então, eu tenho aqui as tipologias para vocês, né? Então, dentro desse contexto, o nosso gabarito só poderia ser o quê? Letra A, né? O gabarito seria a nossa letra A, porque o Cebolinha queria resolver as diferenças, trocando o coelho, propondo um jogo de xadrez, né? Então, a nossa primeira questão seria o quê? Letra A. Estou aqui conferindo o gabarito, para não ter nenhum probleminha para vocês, tá bom? Show? Coloca aí para mim se você acertou ou errou, né? Segunda questão. Quanto ao gênero, o texto um, Caçador é a cidade mais rica do Oeste. Aí aqui, gente, nós temos a crônica, o relatório, a notícia e o editorial. Aí aqui já parte para os gêneros textuais, né? Lá no material, eu coloquei de forma mais explícita. Gente, ó, quando eu pego aqui, ó, quanto ao gênero, o texto um, Caçador é a segunda cidade mais rica do Oeste. Isso aqui é uma crônica que conta a história de um dia a dia, é um relatório que relata o que aconteceu, é uma notícia ou é um editorial? É isso que nós vamos saber agora. Eu vou acrescentar para vocês aqui um material no slide. Então, os gêneros, né, vêm das tipologias. Então, tem a narração, eu tenho o gênero romance, conto de fábula, crônica, né? No descritivo, eu tenho o diário, cardápio, anúncios classificados. Aqui as tipologias, né, do meu lado esquerdo, do lado direito, os gêneros, tá bom? O dissertativo, eu tenho notícia, reportagem, artigo, artigo de opinião, tese, abaixo-assinado. E na tipologia explicativa, eu tenho a receita, a bula, o manual, decretos e leis, edital, regulamentos internos. Lembrando que alguns gramados têm algumas divergências dentre tipologias e gêneros, tá bom? Às vezes há divergências, mas sempre apontam para uma situação comum, tá bom? Então, gente, com certeza aqui seria uma notícia. Por quê? Porque a notícia apresenta um fato atual relevante, tem um caráter informativo, o título é direto e objetivo, não há indícios de opinião pessoal e também não se trata de um relatório, que é um texto técnico e detalhado com estrutura específica. Gabarito o quê? Letra C, segunda letra C, sem nenhum problema para vocês. Segunda letra C. Estou conferindo aqui o gabarito, para não estar nenhum problema com esse material para vocês, tá bom? Segunda questão, coloca aí para mim se você está acertando, errando, achando a aula, comentário do professor, eu leio tudo para vocês, tá bom? Considerando o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. Aí nós vamos para a parte de ortografia e do uso do hífen. O uso do hífen sempre cobrado, gente, sempre badalado em concursos e seleções e você não pode errar, tá bom? Uma dica geral, tá bom? Que iguais se separam, diferentes ficam juntos. Iguais se separam, diferentes ficam juntos. Claro que existem outras regras, né? E que você pode acompanhar no canal. Então você coloca lá, ó,
o uso do hífen professor Leandro Silva. E o próprio canal aí vai indicar para você vídeos maravilhosos para você arrasar na prova, tá bom? Então, corre lá para conferir, ó. Muito vídeo bom para vocês. Bom, show de bola, né? Então lá, vamos ver aqui algumas palavrinhas. Então tem, ó, alto força, diferente fica junto. Super força, diferente fica junto. Micro-ondas, vogais iguais, ficam juntos. Interregional, consoantes iguais, ficam juntos. Subamostra, diferentes, ficam juntos. Autoproclamar, diferentes ficam juntos. Porém, aqui nessa autossuficiente, quando a primeira palavra terminar com vogal e a outra palavra tiver o S ou o R, eu dobro o R ou o S, tá bom? Se a primeira palavra tiver com vogal e a outra for R ou S, eu dobro, porque suficiente é com um S só. Mas como tem uma vogal para ficar autossuficiente, eu dobro o R e o S, tá bom? Se a primeira terminou com vogal, a outra for com S, eu faço a duplicação do R e do S, tá bom? Esse caso aí para vocês não esquecerem. Show. Vamos lá. Aqui também tem a questão do uso do trema, né? Tenho que falar sobre isso aqui também. Vou acrescentar aqui para vocês o material de acentuação que está lá em cima, tá bom? Só para não ficar nas minhas palavras, tá bom? Então, lá. O trema, gente, na acentuação, no novo acordo ortográfico, ele foi abolido. Porém, o que é que acontece? Eu não coloquei. Ok? Porém, em palavras de origem inglesa, né, o treme ele ainda permanece, tá bom? Como na palavra mulher, tá bom? O treme é aqueles dois piguinhos do U, né, que era usado para dizer que o U era pronunciado, foi abolido, mas nas palavras de origem inglesa continua, tá bom? Então, tem as palavras que são cadê você? Eu tenho as palavras oxítonas, quando termina em A, E, O, em com seus plurais, tá na última sílaba, é como sabiá. Eu tenho as palavras paroxítonas, que estão acentuadas na penúltima sílaba. Lembra que na língua portuguesa as paroxítonas são as que têm mais regra e as que têm mais palavras. E as proparoxítonas, que todas são acentuadas na antepenúltima. Porque um exemplo, ó, sabiá é oxítona, sabia é paroxítona. Sábia é proparoxítona. Sabiá, oxítona na última linha, última sílaba, paroxítona na penúltima, proparoxítona na antepenúltima, tá bom? Só lembrando que esse material aqui vai para os alunos, tá bom? Show? Muito bem. Ó, mule não pode ser a letra A, por quê? Porque mule tem a trema, porque é uma palavra de origem inglesa, já não é a letra A. Mule na B tem sobre-humano. Quando a palavrinha, a segunda palavrinha tem H, eu coloco o quê? Eu coloco o hífen, sobre-humano. Então não pode ser a letra B. Porque toda vez que a palavra tiver H na segunda palavra, eu coloco o hífen. Mule, com trema, sobre-humano, com hífen. Antiaéreos, diferentes ficam junto. Neorrealismo, né? Se a palavra tem a vogal e a outra for R ou S, eu dobro. E semi-internato, vogais iguais se separam, tá bom? Então, gabarito seria o quê? Letra C de concursado que você será, tá bom? Então, não desista do seu sonho da efetivação. Faça como eu, que não desistiu e conseguiu vencer, né? Eu ainda tenho muita coisa a conquistar em minha vida, mas o concurso foi uma delas e eu consegui, graças a Deus. Bom, então, quarta questão. Ação alternativa em que o uso da crase está correto. Crase, gente, é uma grande inimiga dos concurseiros, mas não será mais a partir desse estudo aqui, tá bom? Deixa eu acrescentar aqui, tá bom? A crase, gente, é a fusão da preposição a com o artigo a, né? Então, há casos que a crase é proibida, há casos que a crase é facultativa e há casos que sempre acontecerá a crase. Exemplo, a crase, ela não gosta de palavra masculina. A crase também não gosta de verbo. E a crase também não gosta
de palavras repetidas, tá bom? Então, nunca use a crase antes de palavras masculinas, antes de pronome e antes de verbo. A crase será facultativa antes de nome de mulheres, depois da preposição até ou antes de pronomes possessivos femininos, tá bom? E sempre haverá crase para substituir o ao mais o masculino, o a moda de, a maneira de, e casa, terra e distância quando houver especificação, tá bom? Só lembrando, gente, que nós temos uma aula de crase no canal, tá bom? Então, corre lá para conferir, porque tem uma aula maravilhosa de crase lá para vocês, tá bom? Show. Ó, e então ele saiu a conquistar o mundo, porque não tem crase. Conquistar é um verbo, não é a. Em cores vermelha, dizia o anúncio: compre a prazo. O prazo, palavra masculina, não é a B. A reunião com o diretor foi a portas fechadas. Se a crase está no plural, a palavra que está à sua frente também tem que estar no plural. Se ela está no singular, da mesma forma. Por isso que não pode ser o gabarito letra C. A quarta seria a letra D. Ansioso, ele foi à universidade saber o resultado da sua prova, tá bom? Então, com certeza, quem vai a algum lugar, a universidade é a palavra feminina, a quarta é a letra D. Show. Muito bem. Vamos falar mais um pouquinho de acentuação, tá bom? Algumas palavras, gente, perderam acento, como assembleia e ideia, tá bom? As principais palavras que perderam acento foram as palavras com P, tá bom? Para, pelo, polo, pera, tá bom? As paroxítonas também perderam acento, se terminam em ditongos abertos, tá bom? Vamos ter uma aula aqui sobre o novo acordo ortográfico, né? Nós temos um vídeo aqui, vamos ter um vídeo exclusivo, tá bom? Próxima semana para vocês sobre novo acordo ortográfico para vocês, tá bom? Show! Para de fazer isso, gritou a mãe furiosa com seu filho. Errado, porque para não recebe acento. Quando apareceu, o cachorro tinha o pelo manchado de lama. Pelo perdeu acento também. Certas empresas detêm o monopólio das mercadorias. Aí nós temos o acento diferencial, gabarito, letra C. O que é o acento diferencial? Quando o singular não tem acento, o plural tem. Ele vem sem acento. Eles vêm com circunflexo. Ele tem sem acento, singular. Eles têm acento circunflexo. Ele detém acento agudo. Eles detêm acento circunflexo. Então, o singular, ele muda, tá bom? Isso também é trabalhado lá, né, no acento diferencial para diferenciar também a questão do tempo verbal. Ele pode ir ao banheiro sem acento. Como ele pôde ter feito isso? Indica passado. Então, acento diferencial é quando muda, dependendo do contexto. Temos aula aqui no canal sobre isso para vocês, tá bom? Gabarito da quinta, letra C. Chegamos à metade desse simulado maravilhoso. Coloca aí para mim se você está acertando, se você está errando, tá bom? Quero saber aí da sua participação. E quando sair o resultado, diz pro prof, tá bom? Eu fico muito feliz, tá bom? E também quer divulgar a sua conquista, o seu mérito, né? Muito bom, porque ajuda a divulgar o trabalho do professor e também ajuda na sua divulgação, tá bom? Bom demais, né, não? Show de bola. Vamos aí para a sexta. Essa, na minha opinião, é a mais difícil. Sobre a frase, apita o árbitro, abre-se as cortinas e começa o espetáculo. Marca a alternativa que classifica corretamente o período. Né? Já temos aula aqui no canal de frase, oração e período. Vamos começar de baixo para cima? D. Período composto por coordenação. Coordenada inicial, coordenada sindética, explicativa e coordenada assindética. Ó, coordenada sindética seria aí com conjunções. E assindética sem conjunções. Então, uma coisa ou outra, não é a D. Período composto por subordinação, oração subordinada substantiva, subjetiva, objetiva direta e predicativa. Não é a C, porque aí nem tem subordinação. Subordinada é quando a frase depende de outra vez existir. Ó. Se chover, não irei à praça. Então, está condicionada à questão de chover. A gente não vê nem a partícula se dessa forma aí condicional, que é ali como forma de pronome, né? Então não pode ser a C. O pronome relativo que varia usos e funções. Verdade. O pronome que
ele pode ser um pronome relativo, como retoma ao já dito, mas o que nem aparece na questão. Então, gabarito seria o quê? Letra A. Período composto por coordenação, coordenada inicial, coordenada sindética aditiva, tá bom? Então, gabarito por eliminação seria a letra A. A de aprovado. Essa aqui, quem errou, releva um pouquinho, tá bom? Essa estava mais difícil um pouquinho, tá bom? O nível estava alto. Agora, Jean, vamos para uma questão que cai sempre em concurso de seleção, que é a questão do pronome relativo e conjunção integrante, tá bom? Vamos lá. Em qual da alternativa o pronome que tem um valor de sujeito? Preste atenção. O que, quando eu trocar por o qual ou a qual, ele será pronome relativo. E quando o que ou se eu trocar por isto, isso será conjunção integrante, tá bom? Então tem aqui o slidezinho para ajudar você melhor de uma melhor forma, tá bom? Então, conjunção integrante, né? Era impossível que todos permanecessem na festa. Era impossível isso, que todos permanecessem na festa. Quando eu troco o que por isso, ou se por isso, é conjunção integrante. No Brasil aconteceram fatos que impressionam, né? Impressionam. No Brasil, aconteceram fatos que, ou qual, os quais impressionam. Então, pronome relativo. Se o que eu troco por si, pronome é que. Se o que eu troco por si, conjunção integrante. Se o qual ou a qual pode ser trocado por que, pronome relativo. E o pronome relativo tem a função de voltar um termo já disse, dito, né? E a conjunção integrante, ela complementa. Show. Então, sexta, né? É a sexta letra A. Sétima. Foi uma das palestras de que mais gostei em todo o progresso. Uma das palestras das quais mais gostei em todo o congresso. A cidade em que nasci faz parte da Grande São Paulo. A cidade onde nasci faz parte da Grande São Paulo. Comi o bolo que eu mesma fiz. O homem que pensa vale por dois. O gabarito, gente, seria a letra D. Por quê? Porque o que aponta para o homem, que é um sujeito. Quem pensa vale por dois? O homem, né? Então, comi o bolo que eu mesma fiz, né? Então, esse que não aponta para a pessoa, aponta para a ação. E o sujeito tem que apontar para a pessoa, né? Lembrando que existe os tipos de sujeitos e também tem que estar atrelado ao predicado, né? Sujeito é tudo aquilo que sofre ou faz ação. O predicado é tudo que não é sujeito. Então, por isso que o gabarito seria letra D, tá bom? É isso. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Não. Tudo ok, né? Para não ficar nas minhas palavras, né, gente, os tipos de sujeito, ele pode ser simples, composto, indeterminado e inexistente. Os predicados podem ser verbal, nominal ou verbo nominal, tá bom? Sujeito é tudo aquilo que sofre ou faz ação, predicado é aquilo que não é sujeito, tá bom? Temos aula de sintaxe aqui no canal. Corre lá para conferir no canal para vocês, tá bom? Corre lá que tem lá para vocês observarem. Eu vou colocar aqui para vocês verem, tá bom? Ah, já tem falado sobre o canal, né? Então coloca lá o sintaxe. E o próprio canal vai indicar para vocês. Leandro, tem conhecimento pedagógico? Tem. Coloca lá, ó, BNCC. E o próprio canal vai indicar para vocês vídeos maravilhosos sobre a BNCC. Muito vídeo bom, tá bom, minha gente? Muito vídeo bom mesmo. Então, sétima, letra D. Assinala a alternativa que classifica corretamente as palavras. Feliz, mim, uns, chover, quiçá.
Aí aqui a gente vai lá para a morfologia, que são as classes de palavras que a gente tanto estuda, né? Então, também chamado de morfologia. Substantivo, nomeia, conjunção liga orações, numeral quantifica, preposição liga palavras, adjetivo caracteriza, o artigo define, advérbio intensifica, pronome substitui ou acompanha, interjeição exprime um sentimento e o verbo é uma ação. Aí vamos lá analisar as alternativas, né? Feliz. Feliz é um adjetivo ou substantivo? Feliz, eu estou dizendo que alguém é feliz. É uma característica. O que é característica no português? Adjetivo, né? Então, letra A ou letra C. Já eliminou letra B e letra D. Adjetivo primitivo é a origem, né? Feliz, né? E felicidade seria ali o derivado de feliz. Então, é primitivo, né? Mim é um pronome possessivo ou oblíquo? Oblíquo, por que não é possessivo? Porque o possessivo indica posse, meu, teu, nosso, né? Os oblíquos, né, são regidos por preposições, né? Os átomos são regidos por verbos. Uns é um artigo o quê? Indefinido, né? Artigo indefinido. Chover é um verbo impessoal, por quê? Porque está ligado a fenômenos da natureza e os verbos não trabalham com o plural. E quiçá é um advérbio de dúvida. Dúvida quer dizer dúvida, né? O próprio nome já está dizendo, né? Será que vem? Quiçá, né? Quiçá que vem, né? Então, será? Então, esse quiçá dá a ideia de dúvida, tá bom? Para não ficar em minhas palavras, né, gente? Quiçá é um advérbio da língua portuguesa que significa quem sabe. Talvez é usado para expressar dúvida, possibilidade ou esperança em relação ao que podemos acontecer, né? Que pode acontecer no futuro. Ó. Quiçá ele volta um dia. Talvez ele volte um dia, né? Quiçá que todos vocês passem no concurso, né? Então, Deus queira, talvez, né? Isso seja possível, vai depender da dedicação de vocês, tá bom? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, gabarito da oitava seria o quê? Letra A. Nona. Na tirinha, analisamos qual a figura de linguagem presente. Aí aqui, vou colocar a figura de linguagem, né? Então, quando eu digo assim, ó, sou um leão nos estudos. Aí a gente trabalha as figuras de linguagem, muito cobrado, né? Figuras de linguagem sempre está caindo em concursos e seleções. E você precisa estar antenado para você não errar nenhuma, tá bom? Então, vou colocar aqui as principais. Que também pode ser chamadas de figura de pensamento. Então, tem a metáfora, onomatopeia, antítese, comparação, metonímia, gradação, eufemismo, prosopopeia, hipérbato, hipérbole e ironia, pleonasmo, aliteração, sinestesia. Essas são as principais, sempre você tem que estar estudando ou revisando. Agora vamos lá para a questão para ver o que ela pede. Vamos lá. Sou um leão nos estudos, né? Então, aí tem um gatinho fofo, tá mais para um gato que para um leão, né? Então, lá. Isso é uma metonímia? É trocar a marca pelo produto? Não. Isso é o som de algo, onomatopeia? O som da porta, toque-toque, o som do relógio, tic-tac, o som da palma, placket, né? O som do beijo, kiss, né? Então, isso é onomatopeia, não tem som. Eufemismo é a suavização, quando a gente quer dizer uma coisa e diz outra de forma mais suave. Para dizer assim, ó, fulano morreu. A gente assim, foi morar com Deus, né, para não ser tão pesado. Então, a metáfora é uma associação direta. Eu sou um leão nos estudos, né?
tão dedicada, apesar que tá muito fofinho esse leão, né? Então, isso é uma metáfora. A metáfora é uma associação direta, tá bom? Então, a nona seria o quê? Letra A. Show. E agora, vamos para a última questão, né, gente? Desde já, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um sucesso nosso aulão, mais de 40 pessoas, né? E sempre é bom estar aqui com vocês, né, gente? Estudando, aprendendo. Desde já, boa sorte, pessoal de Franja, não. Pessoal de Granja, me perdoe. Granja, Ceará. Pessoal de João Alfredo. Pessoal de José do Norte está se preparando com a gente. Farias Brito. Muito concurso bom chegando, né? Pessoal da Seleção de Juazeiro, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte. Bom, Pernambuco, todos vocês estão muito mais que abençoados da minha parte, da parte de Deus, tá bom? Deus abençoe, que dê tudo certo e eu tenho certeza que vocês vão arrasar nessa prova, tá bom? Vamos lá. Sobre as palavras sublinhadas no texto, está na alternativa correta. Aí aqui nós vamos para letra e fonema. Letra e fonema, gente, sempre está caindo em concurso de seleção e você não pode errar. Essa aqui, eu coloquei aqui a palavra, tá aqui. A letra é a parte física, fonema é a parte sonora. Ó, casa. Esse C tem som de K. Então, casa tem quatro letras, né? Já quando eu pego a palavra, ó, vamos lá, Cícero. Cícero com C já não tem mais som de K, tem som de C. Então, isso é o que nós chamamos de fonética, tá bom? E letra é a parte física, fonema é a parte sonora. Quando eu pego a palavra galinha, ó, galinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letras. Quantos fonemas? Seis. Porque os dígrafos são duas letras com um único som, né? E temos o dífono, que é uma letra com dois sons, que é quando o X tem som de KS. Temos aula aqui no canal sobre dígrafo, tá bom? Então, dígrafo, duas letras com um som. Dífono, uma letra com dois sons, quando o X tiver som de KS. Então, galinha tem sete letras e seis fonemas, né? E nós sabemos que as palavras mudam o som, mudam a escrita, tá bom? Ó, irritante, arara. O R só tem um som forte, o RR junto tem som fraco. Não letras iguais com mesmo. Não, não são letras iguais. B, cozinha em casa. Letras diferentes com o mesmo som. Gabarito, letra B. Especialmente e suja. Tem o mesmo som, mas não são letras iguais, são letras diferentes. Limpeza e casa. São letras diferentes, sons iguais. Pia, duas vogais representando apenas um único som. Não. O único conceito que a língua portuguesa permite seria o dígrafo, né? Duas letras com um único som, que não seria vogais, seriam consoantes, tá bom? Então, gabarito seria o quê? Letra B. B de bom salário. Gente, show de bola. É isso. Finalizando aqui essa aula maravilhosa. Nós vamos continuar na próxima, o parte 2 com conhecimentos pedagógicos só para professores, tá bom? Essa aula aqui foi de português para todos os cargos, tá bom? Então, eu queria aqui deixar uma frase aí para você meditar, tá bom? Concurseiro que é concurseiro não desiste. Recua, respira, revisa e volta com o dobro de foco. Bom? Então, concurseiro não desiste, tá bom? Gente, é isso. Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, porque aqui é igual a coração de mãe. Sempre cabe mais um concurseiro, tá bom? Veja estar com a gente, valor acessível, material de qualidade, graças a Deus. Com um professor que aprova muitos em concursos e seleções, e você pode ser o próximo, tá bom? Você será o próximo aprovado e eu vou te ajudar a chegar lá, tá bom? Aqui é o parte 1, daqui a pouco o tio faz a parte 2, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Fui.